Bom dia, pessoal, tudo bem? Na aula de espanhol de hoje, a primeira coisa que vocês irão fazer é fazer a correção das atividades da aula passada, o gabarito está aqui em anexo. E aí depois vocês vão lá na página 6, aonde fala exercício de classe, ok? Lá na página 6, exercícios de classe. Para quem já pegou a apostila na escola, né, está tudo ok. Para quem não pegou, tem que entrar na plataforma digital volume 2 de espanhol. Exercícios de classe. Vamos lá. Número 1. ¿Conoces la historia del cine? Conhece a história do cinema? Sigue abaixo um texto que explica brevemente como eram as películas em la fase inicial del cine. Lê-lo e completa-la com os verbos del recuadro. Primeira atividade que vocês vão fazer então, vocês vão ler esse texto, el cine e sua evolução em el tempo, e vão colocar esses verbos que estão aí acima, encaixar no texto, né? Claro que tem que fazer sentido. As primeiras obras cinematográficas podiam, llamavam, estavam, añadiam, ofereciam, eram, né? Possuía. Qual é o verbo que se encaixa aí, ok? E aí depois vocês vão responder as questões 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Gente, vai ser um pouco mais de atividade porque na próxima semana não tem aula, então vocês terão 15 dias para fazer as atividades que eu vou falar hoje, ok? E aí depois de fazer a atividade 6, vamos lá para a página 8, Ojo en la Lengua. Nós vamos iniciar o estudo do pretérito imperfeito do indicativo. O que é o pretérito imperfeito do indicativo, tá? Quais são suas formas de usos, tá? Hablar de processos ou acontecimentos que eram habituais em el passado. Então, falar de ações que eram habituais no passado. Aqui vocês têm exemplo. Quando era niña, mi família solia viajar a la playa en las vacaciones. O verbo solia, né? Aí depois, descrever personas, coisas, circunstâncias e cenas em el passado. Para descrever coisas ou circunstâncias de cenas, de acontecimentos do passado. Mis abuelos viviam em el pueblo que era muito tranquilo, ok? Estabelecer um contraste entre passado e presente. Antes, os relacionamentos duravam muitos anos, agora dura um pouco. Então, fazer uma relação entre passado e presente, ok? Como é a formação, né, desse tempo verbal com os verbos regulares? É muito fácil, gente, tá bom? Os verbos terminados em ar, tá? Eles vão terminar em aba. Sabe lá no português, por exemplo, o verbo cantar. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, eles cantavam, vós cantavas e eles cantavam. É a mesma coisa em espanhol, só que você vai trocar o ava pelo aba. Então, todos os verbos regulares, nesse tempo verbal, vai manter o radical do verbo. O que é o radical do verbo? Tira a terminação ar, tudo que sobra é radical. Então, vai acrescentar a esse radical no yo, aba, no tu, abas, no el, ellos, te, aba, no nosotros, nosotras, abamos, no vosotros, no vosotras, abais, e eles, tedes, aba, ok? Todos os verbos regulares terminados em ar é essa terminação. Mantém o radical e acrescenta essa terminação, ok? Agora os verbos terminados em ir e ir. Eles têm a mesma conjugação, tá? Os verbos terminados em ir e ir mantêm o radical do verbo, que é tudo aquilo que sobra depois que você tira a terminação. Aqui no caso a terminação er e ir. E aí vocês vão acrescentar ia, ias, ia, íamos, ias e iam, tá? Os verbos terminados em er e ir é a mesma conjugação, ok? Mesma terminação, tá? Então não tem diferença deles, ok? Nesse tempo verbal, olha que coisa legal, só existem 3 verbos irregulares, tá? Os outros todos são regulares. Quais são os 3 verbos irregulares? Os verbos ser, ir e ver, que estão logo abaixo aí na tabela. Então, yo era, tu eras, ellos, te era, nosotros éramos, vosotros erais e eles eram. Verbo ir, yo iba, tu ibas, ele iba, nosotros íbamos, vosotros ibais e eles ibam. Verbo ver, yo veía, tu veías, ele veía, nosotros veíamos, vosotros veíais e eles veiam, tá? Então, esse tempo verbal, gente, só tem esses 3 verbos irregulares. Os outros são todos regulares. Todos vão obedecer essa tabelinha aqui dos verbos regulares. Verbos terminados em ar,
final, aba. Os verbos terminados em er, ia. Terminados em ir também, ok? E aí depois, gente, vocês vão fazer as atividades, tá? Vocês vão ler o texto, atividade 7. Vocês vão ler esse textinho aqui. E aí, aqui são perguntas, né? São perguntas que foram feitas, tá? Para esse diretor, tá? De filme, tá? E aí, aqui embaixo, vocês têm as respostas dadas por ele, tá? E aí, vocês vão colocar quais são as perguntas para as respectivas respostas, tá? Então, tem que ver qual a pergunta que encaixa na resposta ali. Então, tem que ler, tem que ver, analisar, ok? Aí, depois, vocês vão responder as questões A, B, C dessa entrevista. E aí depois vocês têm uma atividade 8. Lê o texto abaixo sobre uma costumbre praticada em los cines e completa-lo com os verbos de la caja, conjugando-los em pretérito imperfeito de indicativo. Então aqui vocês têm os verbos elaborar, querer, ser, cosechar e poder. Esses verbos eles não estão conjugados, ok? Só que aqui no texto vocês terão que ver aonde eles se encaixam e conjugá-los na pessoa adequada, tá? Por exemplo, entonces el principal medio de evasión. Qual o verbo que se encaixa ali conjugado? Elaborar, querer, ser, cosechar ou poder, ok? Você vai ter que conjugar um desses verbos e colocar ali, tá? Então, vocês têm 5 verbos, cada verbo tem o seu lugarzinho ali, não repete nenhum. E a questão 9, contesta. Só responder a questão A, B e C, que é referente a esse texto, ok, gente? Então, essas são as atividades de hoje que servem, né, para 15 dias, tá? Então, vocês vão ter, não vão entregar no próximo aula, que seria no dia 12, vão entregar na outra aula. Então, vocês terão 15 dias para fazer essas atividades, ok? Lembrando, gente, sempre que tiver dúvidas, né, ou volta ao vídeo, né, veja novamente ou me pergunte no momento da aula, na hora da aula que eu estou aqui para responder, ok? Beijos e até a próxima aula.